Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema Junto ao Tanque. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo o conteúdo que é produzido por aqui, também, com certeza, mais pessoas serão impactadas e alcançadas para Cristo Jesus através do canal. Como eu estava dizendo, a lição de segunda-feira tem como tema Junto ao Tanque. Quando nós olhamos ali para o capítulo 5 de João, nós percebemos dois detalhes que comentei um pouquinho com você ontem. Então, se você perdeu o comentário de domingo, tinha um card aqui em cima para você assistir. Eu disse que João capítulo 5 e João capítulo 6, nós temos eventos e depois um grande discurso de Cristo Jesus. O evento do capítulo 5 é o momento que Jesus cura um paralítico que estava há 38 anos ali próximo ao tanque dos anjos, ali, o tanque de Betesda, onde as pessoas acreditavam que anjos mexiam na água e a pessoa que entrasse primeiro era curada. Então Jesus vai lá, encontra esse paralítico, oferece a cura, ele é curado, só que nós temos alguns detalhes que chamam atenção nessa história. Primeiro, aquela pessoa é curada e ela não pergunta o nome de Jesus, ela simplesmente sai andando. Segundo ponto importante é que os fariseus, em vez de eles ficarem felizes com aquela cura, afinal fazia 38 anos que aquela pessoa estava naquela situação, eles ficam revoltados porque Jesus tinha curado no sábado. E aí, depois do embate onde Jesus fala para aquele paralítico, ó, não peques mais para que a mesma coisa aconteça com você, ou seja, o resultado daquela paralisia era devido ao pecado daquele paralítico. Ele fala para os fariseus quem tinha curado ele, e os fariseus começam a debater, e aí Jesus precisa falar, ele faz um grande discurso. Dentro desse grande discurso de Jesus, nós temos alguns detalhes importantes que é importante citar aqui e analisar. Primeiro, Jesus ele acusa os fariseus de eles não entenderem a própria Bíblia, porque eles falam, ó, você entende muito de Bíblia, vocês não entendem muito de Bíblia? Vocês não acreditam muito em Moisés? Vocês não creem que Moisés é o seu defensor? Então, Moisés escreveu de mim. Eu sou apresentado na Bíblia, sou apresentado nos escritos de Moisés, e vocês não creem no que ele escreveu. Ou seja, quem está acusando vocês não sou eu, mas é o próprio Moisés que os acusa. Por quê? Percebe que eles, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo eles tendo um conhecimento, entendimento do que era o que Jesus seria, né, o Messias seria, eles não reconheciam quem era Jesus. E aqui nós temos uma aplicação muito importante para nós. Nós podemos sim ler a Bíblia, nós podemos sim ter um conhecimento profundo da Bíblia, mas podemos também não conhecer a Cristo. Então aqui é um grande ponto, um grande detalhe, uma coisa que João deixa claro para nós. Precisamos conhecer a Bíblia? Sim, precisamos conhecer a Bíblia, mas precisamos conhecer o Jesus da Bíblia. Ou seja, Jesus ele não pode ser tratado na Bíblia como eu vou ler um livro de ficção e que existe lá um personagem que ele apresenta, ele fala e tudo certo. Não, Jesus é um personagem que não é fictício e sim alguém que veio a essa terra, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus que hoje está no santuário celestial intercedendo por nós. Ou seja, a minha visão para a Bíblia não é como um livro qualquer, e sim um livro que apresenta a própria palavra de Deus, um livro que apresenta o nosso Salvador. Então, a minha relação para com a Bíblia e para com o personagem principal da Bíblia, que é Cristo Jesus, deve ser diferente dos demais livros que eu leio. Então, eu preciso ler a Bíblia, sim, preciso ter o conhecimento bíblico e também preciso conhecer o Jesus da Bíblia. Preciso conhecer sobre quem a Bíblia fala, desde o Antigo Testamento, e aqui é um ponto importante, porque Jesus fala que Moisés escreveu sobre ele, ou seja, Jesus não está sendo relatado somente no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, Jesus ele é apresentado como o Salvador, o Redentor, o Messias prometido. Então, nós precisamos olhar para este contexto também, para olharmos melhor e entendermos mais esse Jesus da Bíblia. E um outro detalhe muito importante que tem que ser destacado dentro desse contexto de João capítulo 5, dessa discussão dada ali entre os fariseus e Jesus, é porque os fariseus brigaram com Cristo porque era sábado, porque eles estavam mais apegados às tradições religiosas do que a própria Bíblia apresentava. E aqui eu e você, mais uma vez, precisamos analisar.
Será que aquilo que nós fazemos, estamos mais presos à cultura ou à Bíblia? Por exemplo, você vai fazer alguma coisa, vamos supor uma situação, você está indo para a igreja no sábado e você vê alguém que furou o pneu na estrada. Você para ajudar ou não? O certo é você parar para ajudar. Por quê? Porque a necessidade está sendo colocada. Ou, por exemplo, você vai dar carona para alguém e etc. Percebe que nós precisamos olhar para o conceito aplicado e a tradição, ela não pode estar acima da Bíblia. Esse que é o grande ponto. Muitas denominações religiosas colocam a tradição acima da Bíblia e muitas vezes nós também fazemos a mesma coisa. Andamos pelo mesmo caminho, onde nós colocamos a tradição acima da Bíblia. E Jesus está ensinando, não, a Bíblia está acima de qualquer coisa. A tradição, desde que não seja antibíblica, está tudo certo. Mas a Bíblia continua sendo o peso máximo, continua sendo a regra de fé, continua sendo aquilo que mostra, exorta, encaminha nós para conhecermos a Cristo Jesus. Então não é a tradição que me leva até lá. Uma tradição, por exemplo, que nós temos é de pregar, por exemplo, com uma gravata. É uma tradição. Isso não é biblicamente falando, olha, é obrigado a pregar com uma gravata. Não, não tem nenhum momento na Bíblia isso. Mas é uma tradição que não infere ou transgride nada que a Bíblia apresenta. Então está tudo certo. Mas você não pode brigar porque tá na Bíblia que tem que usar gravata. Não. Então percebe qual que é a relação? Os fariseus eles estavam brigando com o próprio Deus que fez uma cura no sábado. Então percebe o quão absurdo era aquela situação, porque Jesus ele assume, ele mostra que ele é o Senhor ao curar, ao dar a vida e ao curar. Ou seja, ele ao perdoar, ele demonstra essa relação que somente Deus poderia fazer. Então, com as tradições, eles estavam deixando de enxergar a religião, deixando de enxergar a Cristo, deixando de enxergar o Messias prometido. Que eu e você possamos ter esse pensamento, que eu e você possamos caminhar em direção a Cristo, entendendo que a Bíblia não é um livro comum, e sim um livro que apresenta o próprio Deus, que apresenta o personagem mais importante, e também que as tradições não podem estar acima deste livro tão importante, que apresenta o nosso Salvador. E nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos um pouco mais a Tua Palavra, de entendermos um pouco mais sobre Ti, meu Pai, e também de sermos exortados, porque nós estamos entendendo que a Tua Palavra ela é muito importante. A Tua Palavra ela é um livro diferente de todos os outros, meu Pai, porque ela apresenta o Senhor. Que os nossos olhos estejam treinados, capacitados para olharmos para a Tua Palavra, entendermos ela e conhecermos mais de Ti. E também, meu Pai, nos ajude a não deixarmos as tradições estarem acima da Tua Palavra, meu Pai. Que possamos ser transformados por Ti, através do Teu Santo Espírito, para que possamos estar cada vez mais parecidos com o Senhor, com o nosso caráter transformado, para que quando o Senhor nos retornar em poder e grande glória, possamos passar a eternidade ao Teu lado. Fique conosco, meu Pai. Nos perdoe, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. Tudo isso eu te peço e te agradeço no nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o conteúdo é de relevância e dessa forma mais pessoas conhecem a verdade bíblica, mais pessoas são alcançadas para Cristo Jesus através do canal. E também você pode auxiliar clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!